Olá, começamos mais um programa Saindo da Crise. E esse programa tem como objetivo mostrar para você que para tudo aquilo que você está vivendo, principalmente em relação à sua vida profissional, à sua vida econômica, existe solução. Você pode estar aí pensando o que fazer, tentando até mesmo resolver os seus problemas ao seu modo este que de repente até aqui não lhe fez bem, não lhe trouxe o resultado esperado. Mas nós estamos aqui para despertar sua fé e para te mostrar que à luz da palavra de Deus existe sim uma saída para toda e qualquer situação difícil da sua vida. E se você precisa da nossa ajuda, nós deixamos à sua inteira disposição o nosso SOS, que é o número da nossa central de atendimento espiritual, 11 3573 3500. Eu quero abrir agora esse programa mostrando para você uma matéria que fala sobre dívidas milionárias. Você sabe que tem muitas pessoas que quanto mais ela tem, mais elas querem gastar sem pensar. E esse que é o maior problema. O problema não é ter, o problema é o que fazer com aquilo que se tem. Então, assista essa matéria e eu volto daqui a pouco. Eles são famosos, mas nos bastidores da vida enfrentam problemas como pessoas comuns. Embora suas vidas sejam associadas ao luxo, glamour, riqueza e sucesso, por trás da fama, alguns artistas enfrentam crise que abalam suas vidas, inclusive as de ordem financeira. O ator Nicolas Cage, no auge da carreira, nunca imaginou acumular uma dívida de 6 milhões de dólares com o governo americano, o que o levou a ter alguns de seus bens penhorados. Gastos extravagantes, como a compra impulsiva de uma ilha no Caribe, contribuíram para a complicada situação financeira de Cage. O astro de Hollywood, em uma tentativa de quitar as dívidas, colocou sua mansão luxuosa à venda por 30 milhões de dólares. Mas ele não é o único. Lindsay Lohan, uma ex-ícone teen, nunca decretou falência, mas sua trajetória também foi marcada por problemas financeiros. Ela teve que recorrer a empréstimos para pagar dívidas, chegando a utilizar um cheque de 100 mil dólares assinado por Charlie Sheen para quitar impostos atrasados. Em outras ocasiões, a atriz precisou trabalhar para pagar suas dívidas. O descontrole financeiro acontece em diversas classes sociais. Ricos, famosos, empresários, pessoas bem-sucedidas com acesso à informação, conhecimento dos melhores investimentos, podem perder tudo da noite para o dia. Mas por que essas pessoas rodeadas de assessores, especialistas, conselheiros, com tanto esclarecimento, chegam à falência? No programa de hoje você vai ver que nem só da fama vive o homem. Será que esta também não é a sua realidade? Será que você de repente também não é uma pessoa que está vivendo ou enquadrada nessa condição, muitas vezes até atribuindo aos outros aquilo que é tarefa sua, querendo que os outros administrem o que é seu e muitas vezes gastando além do que você deveria. Porque quando a pessoa não tem direção, ela deixa de tomar decisões corretas, coerentes. A falta de direção traz o endividamento, a falta de direção traz, infelizmente, muitas dificuldades, muitos problemas que envolvem o profissional. A falta de direção faz com que o coração seja colocado à frente da razão. Então, quando se age pelo impulso, se compra o que é desnecessário, se faz aquilo que pode aguardar e poderia ser comprado ou adquirido depois. E o problema todo é quando a fatura chega, né? Que você vai ter que pagar. E aí, o que fazer se não tem condição para isso? Então, vamos mudar essa situação. Venha buscar direção. A direção que sai do altar é a direção que com certeza trará para você um norte, lhe dará a luz, lhe apontará o caminho.
e você certamente conseguirá sair, se desvencilhar desses problemas e obter sucesso. O Christian, nós vamos assistir ao testemunho dele agora, ele fala justamente a respeito disso. Veio de uma situação difícil, de miséria, desde a sua infância, mas uma aliança com Deus, uma direção que recebeu, fez com que ele desse a volta por cima. Acompanhe. Olá para você que acompanha o nosso programa. Lutar e nada conquistar. Como quebrar o ciclo de derrotas que passa de geração em geração? O Christian viveu essa experiência e vai nos contar como pôs um ponto final nisso. Olá, Christian, seja bem-vindo. Conta pra gente como é que estava a sua situação financeira antes de conhecer a verdadeira prosperidade. A minha vida financeira antes foi sempre de uma miséria total. Sempre escassei, desde a minha infância, carregava uma maldição realmente na vida financeira. Nunca conseguimos conquistar nada, desde o tempo dos meus pais, na minha infância, adolescência, muitas vezes chorando por não ter as coisas, por não conseguir nem sequer comprar um alimento. Passamos muita necessidade, já passei fome. Foi um momento muito difícil na minha vida. Christian, como você conseguiu dar um novo rumo à sua vida? A minha vida teve um rumo, uma direção a partir do momento que eu comecei a ir para a igreja. Comecei a me dedicar, a ouvir a palavra, a obedecer, seguir o que o homem de Deus falava. Comecei a frequentar a reunião do pacto com Deus, consegui um emprego, eu ganhava R$70 por dia. Ali com a direção eu resolvi abrir a minha própria empresa. Em qual segmento, Christian? No segmento de prestação de serviços imobiliários, que é reformas, parte hidráulica, elétrica, reparos em geral. E Deus começou a transformar a minha vida. Comecei a reformar minha casa, comprei um carro financiado e as coisas foi prosperando. Deus foi abençoando, foi dando direção. A gente foi entrando em várias imobiliárias. Aí veio a pandemia, onde muita gente fechou empresas. Foi o momento que a gente mais cresceu, onde a gente mais prosperou. Deus abençoou de uma forma grandiosamente, onde não faltou nada, muito pelo contrário. Deus abriu mais portas para a gente. Hoje em dia, eu estou prestando serviço para em torno de 18 imobiliárias, nas que tem maior aqui no mercado. A gente está dentro prestando serviço. Eu tenho mais de 10 colaboradores. Recentemente eu comprei um carro à vista, avaliado em mais de R$115 mil. A minha casa eu reformei do jeito que eu queria, os móveis, tudo sob medida, do jeito que eu gostaria. Deus agora recentemente colocou um projeto, uma direção para a gente, através da reunião, e estamos reformando, construindo, na verdade, 18 kitnets. Entramos no ramo de aluguel imobiliário, agora a gente está construindo. Deus tem prosperado, tem abençoado, Deus tem feito a diferença. E o que você considera mais importante neste teu processo de transformação? E o que mais importa é o Espírito de Deus na nossa vida, no nosso interior. É Ele que nos dá a direção, a sabedoria, a paz que a gente precisa. Eu tenho um casamento abençoado, em todas as áreas. Deus tem prosperado a minha vida. Obrigada, Christian, pela sua participação. E se você também quer quebrar o ciclo de derrotas na sua vida financeira, faça como Christian. Dê uma chance para Deus mudar a sua história. Participe segunda-feira da reunião da Prosperidade com Deus. Voltamos ao estúdio. O ano mal começou e muitas pessoas são as que iniciaram o ano buscando projetos, fazendo seus planos, seus projetos para o ano de 2024, mas a pergunta que se faz é como realizá-los?
Sabe o que diz o texto sagrado? Você vai acompanhar aqui no nosso plasma. Se projetas alguma coisa, então qualquer coisa que você projetar, que você planejar, claro, dentro do que é justo, do que é correto, daquilo que não fere a outra pessoa, dentro daquilo que é honesto. Se você projeta, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Quando ele diz que a luz vai brilhar nos seus caminhos, é uma ideia, é a direção que Deus dá a você, é a luz de Deus mostrando para você o caminho que você deve seguir. Porque quando você está aliado a Deus, o que Deus faz? Deus usa pessoas, Deus cria situações, Deus traz para você oportunidades, Deus abre portas muitas vezes onde não existe nem parede. O que isso representa, pastor? Representa que Deus faz aquilo que é necessário para poder te ajudar. Então, nesta próxima segunda-feira, baseado no que está escrito aqui, nós vamos clamar por você, inclusive às 19 horas, 23 homens de Deus estarão clamando, formando um caminho por onde você passará, trazendo consigo os seus projetos. Pega uma folha, escreva o projeto de sair do aluguel esse ano, de conquistar seu imóvel próprio, de ter seu próprio negócio, da sua ascensão profissional, de pagar as dívidas, sabe? De conseguir recuperar a sua dignidade, de sair do anonimato, de ver o seu trabalho fluindo, de ter condições de investir, de ver a causa na justiça sair, a sua aposentadoria, a sua pensão. Ou seja, tudo que talvez no ano passado você não havia conseguido, esquece, é passado. O importante é daqui para frente. Os nossos olhos para frente estão projetados. Sabe o que quer dizer isso? É para frente que se anda, meu amigo e minha amiga. Se você viver do passado, já dizia um velho ditado, né? Quem vive do passado é museu. Então, olhe para frente. Deus está diante de você para abençoar a sua vida. Inclusive, você acompanha imagens aí da nova aliança que ainda nesse mês de janeiro, muito provavelmente, você estará recebendo. Quando for o dia da distribuição, nós vamos falar para você. Mas agora você vai acompanhar testemunhos, resultados do altar. Pessoas que projetaram, pessoas que firmaram uma aliança com Deus e alcançaram testemunhos gloriosos. Acompanhe comigo. Jean, antes do pacto, da aliança, antes de você vir buscar, como estava a sua vida? Minha vida antes de eu buscar a Deus era bem amarrada. Eu trabalhava como assalariado, num emprego no hospital. Mesmo assim, não conseguia vencer as lutas de dívidas, tudo atrasado na minha vida. E nesse meio tempo, a minha mãe é da igreja, né? Da fé há bastante tempo, eu era afastado. Eu lembrava das reuniões que tinha, da segunda-feira, e eu tive a direção de vir. Eu recebi o pensamento de Deus e vim para a reunião. Comecei a vir, comecei a participar nos domingos, nas quarta-feiras, fui pegando mais firme. Nesse meio tempo, eu tive uma direção de Deus de abrir um próprio negócio. Eu já trabalhava no ramo de celulares, né? E comecei a abrir um próprio negócio, paralelo ao serviço que eu estava. Nesse meio tempo, Deus me deu a oportunidade de sair do emprego que eu estava, que era do hospital, que era um salário bom também, mas não vencia as contas. E eu fiquei só no meu empreendimento. E arrebentou. Vim toda segunda-feira, não faltei nenhum dia da segunda-feira, isso já faz 2, 3 anos. Deus vem me abençoando. Me deu um carro próprio, avaliado a R$100 mil, me deu um apartamento, consegui manter meu apartamento. Estou com mais uma vitória para vir agora, nesse ano aí, na pandemia eu adquiri, e daqui a pouquinho já está vindo, vou dar mais um testemunho sobre esse empreendimento. E eu estou também agora com uma outra direção dentro do nosso negócio, de vender online. E Deus me deu uma direção de vender online, e vendendo online, ajudando as pessoas também que têm loja a vender online. Então, estou com essa direção de Deus e acredito que 2024 vai arrebentar. Isso é porque ele disse que estava nervoso. Como Deus é grande, né? Estava trabalhando lá no emprego dele, começou o próprio negócio, lutando ali, paralelo. Um dia ele viu que não dava mais para conciliar. E investiu só no dele. E olha como vem crescendo. Essa é a prova viva, meu amigo, que Deus nunca mudou. O Deus que teve uma aliança com Abraão, com Isaac, com Israel, é o Deus que quer ter uma aliança com você
como tem com ele. Muito mais vai vir na sua vida. Muito mais. O ano de 2024 vai ser o ano da diferença para você. Deus abençoe. Depois de uma aliança com Deus, Igor, o que mudou na sua vida depois que tomou uma decisão de fazer aliança? O que transformou? Então, pastor, antes da aliança com Deus, a nossa vida era travada, era parada, nada andava para frente, tudo era amarrado. Depois que a gente fez uma aliança com Deus, Deus abriu as portas, abriu a nossa visão, nos deu ideias, a gente começou a investir, começamos a crescer, a desenvolver. Estamos abrindo agora também uma empresa no ramo de tecnologia, eletrônicos, de vendas. Então, depois da aliança que a gente fez com Deus, as portas se abriram. Tá certo, né? Isabelle, a corrente de segunda-feira, a reunião de prosperidade com Deus, ajuda, muda a forma da pessoa ver o mundo dos negócios? Muda, sim, senhor. Deus abre a visão de uma forma que a gente antes enxergava de um jeito. E depois da reunião, depois que a gente sai com ideias, a gente sai na certeza que vai arrebentar, que Deus é conosco. Basta colocar a vida no altar, colocar Deus em primeiro e a gente tem a certeza que tudo vai dar certo. E as coisas têm fluído de uma maneira inexplicável. Você está vendo, pessoal? É uma aliança com Deus que faz a diferença. Um casal novo, segunda-feira vem lutar. Começou a abrir a mente, a ter visão, como a Isabelle colocou. Você sai daqui, você passa a enxergar as situações e os problemas diferente. Segunda-feira é dia do pacto, é dia da aliança com Deus. Nós aguardamos você aqui. Deus abençoe e muito mais vai vir. Amém. Seu Rodrigo, vindo segunda-feira, pacto com Deus, aliança. O que aconteceu na sua vida? Como estava antes e agora? Pastor, antes da aliança com Deus, eu passei pela pandemia. Eu fui expulso do meu apartamento, tive que morar de favor, percebi a cesta básica para poder sobreviver. E quando eu conheci esse pacto com Deus de verdade, que eu resolvi firmar toda segunda-feira, estar aqui toda segunda-feira firme, recebendo as direções e levando a sério, a minha vida mudou completamente, pastor. Eu recebi uma proposta de emprego, onde eu comecei a trabalhar como um funcionário normal. Com 7 meses eu já era supervisor da empresa. Hoje eu sou supervisor externo da empresa, faço contratações, então eu que antes pedi emprego, hoje eu gero emprego, né? O meu salário, ele triplicou desde quando eu comecei. Então, assim, foi uma mudança da água para o vinho, porque todas as direções que eu recebi aqui, e que eu segui todas elas à risca, todas elas se cumpriram. O altar não me deve nada. O pacto, eu não quebro nenhuma segunda-feira. Às vezes eu estou em viagem, pastor, eu participo lá na cidade onde eu estou em viagem. Então, eu não quebro esse pacto porque foi um divisor de águas na minha vida. Sem o pacto, eu acredito que ainda estaria morando de favor e precisando de cesta básica. O que é forte é que na pandemia ele foi despejado, humilhado, precisando de cesta básica, sofrendo. Teve pessoas que na pandemia tirou a vida. Ele veio buscar a Deus. E porque ele veio buscar, a vida dele mudou. Começou como funcionário, cresceu na empresa, supervisor interno e supervisor externo. Meu amigo e minha amiga, você que está assistindo o programa, tire esse ano de 2024 para buscar a Deus, para colocar a sua vida em ordem. A aliança está aqui, é só você vir buscar. Vem, porque o Deus que mudou a vida dele vai mudar a sua também. Deus abençoe. Projetar. Uma das expressões mais citadas nos manuais de sucesso. Especialistas afirmam que uma pessoa que não planeja o que almeja, dificilmente vai concretizar o que deseja. Investindo nesta tese, muitos idealizam, projetam e suam a camisa durante os 365 dias do ano, em busca do êxito em suas carreiras e da concretização dos seus objetivos. Todavia se frustram ao perceber que, mesmo aplicando com afinco esses conhecimentos, nada do que projetaram saiu do papel. Se projetar é um dos segredos para se concretizar, qual seria o motivo por trás de tanto fracasso,
mesmo seguindo essa dica. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará em teus caminhos. Para que a luz de Deus brilhe nos seus caminhos, se faz necessário que todos os planos e projetos estejam nas mãos dele. Por isso, nesta segunda-feira, 8 de janeiro, estaremos apresentando os nossos projetos a Deus, para que no ano de 2024 tudo que você planejar saia do papel e se concretize na sua vida. Segunda-feira para apresentar os projetos a Deus, na maior palestra de prosperidade do mundo. Aqui comigo eu tenho a palavra de Deus. E você sabe que por mais que o tempo passe, que os anos se passem, essa palavra, ela permanece de pé. Sabe por quê? Porque a Bíblia é tão atual quanto ela foi nos tempos dos nossos patriarcas. Obviamente que a Bíblia, o livro em si não existia, haviam os manuscritos, mas a palavra de Deus é a mesma desde o início em que tudo foi criado. Então, tudo aquilo que está aqui registrado, e diga-se de passagem, todas as promessas que nela estão contidas, elas permanecem vivas até hoje, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Se você crê na palavra, se você depositar nela a sua fé, pode ter certeza, Deus vai lhe dar direção, sabedoria, mudar a sua vida, arrancar essa miséria, esse mal que impede você de prosperar e fazer com que você, de fato e de verdade, alcance a vitória. Minha amiga, meu amigo, segunda-feira é dia. 7 da manhã, 10, meio-dia, 15 horas. E o principal horário, 19 horas, aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. Lembrando, nesta segunda-feira, 23 homens de Deus, inclusive o bispo Jean estará conosco, clamando por você. Eu tenho certeza, sua história de vida vai mudar como a vida do Jadson mudou. Acompanhe o testemunho dele. Meu nome é Érica, eu tenho 34 anos, sou empresária e eu fiz uma aliança com Deus. Antes da aliança com Deus, eu trabalhava na cozinha da minha casa, fazia os doces e saía vender na rua de porta em porta. Eu vendia os doces em consignações, andava pelas ruas de São Paulo com várias bolsas térmicas, pesando mais de 30 quilos de doce. Após a aliança com Deus, Deus me deu sabedoria, direção e visão. Eu montei meu próprio negócio no ano de 2020, eu abri a minha loja no meio da pandemia. E Deus, Ele me sustentou do começo ao fim. Dia após dia, nós fomos trabalhando e eu permaneci. Hoje a minha loja ela tem 9 colaboradoras, todas são CLT. A minha loja é abençoada, vem crescendo a cada dia mais. E através da aliança com Deus, nesse ano de 2023, a gente está com um projeto de expandir a loja e também me deu a direção de futuro, a gente vai franquear a nossa empresa e isso é tudo para honra e glória de Deus, porque eu nunca sonhei com isso e Deus ele me fez chegar aonde eu nem imaginava e foi tudo através da fé, da visão, da sabedoria que Deus dá pra gente, né? Mas isso não é o mais importante. O que eu tenho dentro de mim, que é o Espírito Santo, que me move, que me sustenta, é o meu patrimônio maior. Então hoje a minha família, a minha casa é abençoada, meus filhos, meu marido. Aonde a gente vai, a gente faz a diferença, mas é porque Deus é com a gente, Deus é comigo. E no momento onde eu estava no fundo do poço, eu firmei uma aliança com Deus e foi aonde tudo mudou. Agora é você decidir. Traga seus projetos de vida nessa segunda-feira.
Eu tenho certeza que quando você pisar aqui, a sua vida financeira, ela vai dar uma guinada. Nunca mais você será o mesmo. Pode ter certeza disso. Agora, eu quero convidar você para esse domingo estar conosco às 9h30 da manhã, participando do primeiro domingo do ano na presença de Deus, a primeira concentração de fé, e vamos ensinar para você, à luz da palavra de Deus, o segredo, primeiro dos 9, de como ter uma vida feliz e abençoada. Jesus nos ensina, à luz da sua palavra, o segredo de como ser bem-aventurado, que quer dizer, dentre tantos significados, feliz, uma pessoa completa, alguém que tenha realmente uma vida plena. Esse é o desejo do nosso Deus para a sua vida. Se você quer saber mais, vem estar conosco na Avenida Mauro Ramos, 1310, neste domingo, especialmente às 9h30 da manhã, e na oportunidade traga sua Bíblia. Grande concentração de fé e de milagres. Nós ficamos por aqui. Deus abençoe a todos e até o próximo programa. Um novo ano chegou. E como sempre, todo mundo desejou que este fosse um ano feliz. Porque quem não quer ter a felicidade? Mas qual é o verdadeiro segredo para ser feliz de verdade? A partir deste domingo, você vai aprender como, de fato, fazer com que este seja um ano de felicidade plena. Ensinamentos práticos para a vida. Segredos revelados pelo próprio Senhor Jesus. Neste domingo, o início dos 9 domingos das bem-aventuranças. Às 7h, 9h30 e às 18 horas. Em todas as igrejas Universal.